Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas do nosso comentário exegético aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 18ª aula deste módulo aqui, tratando sobre o texto de 1 João. Neste caso, a gente começa no capítulo 2, no versículo 24, em que a gente tem João falando àqueles irmãos. Se você não lembra, na última aula, a gente falou sobre aquele que confessa o Filho tem o Pai, aquele que não confessa o Filho não tem o Pai. Com essa ideia é que o versículo 23 prossegue. E aí a gente chega aqui no versículo 24, em que diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, como você tem aqui. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, neste momento, o que a gente percebe é João, ele seguindo para um... Antes ele estava falando sobre confessar e não confessar. Confessar Cristo e não confessar Cristo. Confessar o Filho e não confessar o Filho. Era essa a questão que ele tinha, com a qual ele tinha começado. Agora, a gente vê João em um outro aspecto aqui, em que a gente percebe ele falando sobre essa permanência, certo? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Você deve lembrar que essa questão do princípio é uma palavra importante também que aparece no texto de João. Desde o seu evangelho, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nisso a gente tem ali a palavra princípio, que é a palavra arrei do grego, a gente vai já falar sobre ela. E a questão é que esse princípio também aparece em 1 João no começo, quando ele diz o que era desde o princípio, aquilo que nós apalpamos, aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos e tudo isso, né? E apalpamos com as nossas mãos. Ele segue até de uma forma um tanto redundante para mostrar a ênfase daquele que é desde o princípio, certo? E esse princípio, neste caso, não é mais especificamente relacionado ao Senhor, ao princípio, como é lá no Evangelho de João, que a gente tem no princípio significando a ideia da eternidade passada, no princípio de tudo, antes do princípio, essa ideia. Quando a gente tem aqui o princípio, a gente tem um outro elemento, quando a gente fala aqui sobre esse princípio, com a ideia de o princípio quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui, que é o princípio do cristianismo como a gente conhece. Então, João antes tem a força, né, a ênfase ligada à ideia de alguém que precisa confessar o Senhor Jesus Cristo, confessar o Filho, e agora ele está falando de permanência. Então são duas ênfases diferentes. A primeira, ele traz a ideia de confissão, você confessa e tem o Pai, não confessa, não tem o Pai. Agora ele fala de uma permanência naquilo que eles ouviram desde o princípio. A gente vai falar mais também. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então essa ideia de no Filho e no Pai também segue, mas agora com uma diferença. Agora não é somente uma confissão, mas é permanecer no que se ouviu. Ou seja, antes era somente a ideia da confissão, agora é permanecer naquilo que eles creram. Não é simplesmente falar, agora a ideia é focalizar naquilo que eles ouviram. Ou seja, eles ouviram uma mensagem ligada à pessoa do Senhor Jesus Cristo e à sua salvação, e agora eles estão indo um pouco mais ligados, o foco é chamá-los a atenção para a ideia dessa mensagem que eles ouviram desde o princípio. Então vamos lá aqui para o grego. Rimeis ho ekúsate arres, aqui está a palavra para princípio, como eu já falei anteriormente. E nós temos aí en himin meneto, que é a ideia de permanecer. Ean, e aí a gente tem aqui uma partícula de condição, uma partícula condicional, a gente vai falar sobre ela, do nosso si, do ean. Ean en himin meine,
meine é o mesmo verbo aqui para este verbo aqui. Então, meine significa permanecer. Se permanecer, ou se em vós permanecer, né? En humin, se em vós permanecer. Ho apareis, aquele que é desde o princípio, ouvistes, e cursate, nós temos aí o verbo. Também, kai, humeis, também vós, também em vós, na verdade, a ideia é também vós permanecereis, também, humeis, vós, en torruiou, no filho, a ideia do kai aqui, novamente, do também, en to patri meneite, no pai permanecereis. Beleza, vamos então aqui para a nossa tradução, como a gente costuma fazer, começando aqui da primeira linha. Deixe-me chamar a atenção aqui, quando a gente começa aqui falando sobre o rimeis, certo? O rimeis, essa primeira palavra que a gente tem aí, ela é a palavra aqui para... Beleza. Rimeis, ho ecusate. É interessante ele começar com esse voz, mas na verdade a expressão que melhor ajuda a gente a traduzir esse texto, ela começa no meneto, que é a ideia do permanecer, certo? Permanecer. E o que ele está chamando a atenção para esses irmãos é que o que ele quer dizer é o seguinte, olha. Quando ele diz meneto rimeis ho ecusate, então permaneça em vós, permaneça, o verbo está lá, permaneça. E a gente tem o rimeis aqui, que é o vós, e en humin. Mas por que ele está falando isso? Porque vós, esse rimeis, ele está ligado ao verbo aqui, a esse verbo, e esse en humin está ligado a esse verbo aqui. A gente não pode confundir os dois pronomes pessoais aí da segunda pessoa do plural, que é o vós. Então, permaneça em vós, en humin. Se você prestar atenção aqui, esse en humin é a preposição en mais dativo, ou seja, nós temos aquela expressão do en mais uma palavra no dativo que tem a ideia do em, dessa localização, dessa localidade, bem parecida com o nosso em do português. Então, o que acontece é que nós temos em, permaneça, em, e então o que a gente tem aqui? En humin. Esse humin aqui, como você nota, ele é o verbo, ele é o pronome, desculpe, rimeis. Deixa-me puxar aqui, rimeis. E aí nós temos, se a gente for trazer aqui a declinação, nós temos a preposição, aliás, o pronome rimeis, rimon, rimin e rimas. Esses são os pronomes de segunda pessoa do plural. E neste caso, se você prestar atenção aqui, nós temos nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Sendo que, neste caso, deixa eu marcar aqui com outra cor, esse humin é o nosso dativo. Isso é segunda pessoa do plural, ou seja, é o vós, que a gente não usa mais em português, a gente acaba usando vocês. Mas como o grego também tem segunda pessoa do plural, então a gente acaba utilizando essa segunda pessoa do plural também. O que acontece é que algumas versões não utilizam mais o vós, a gente entende o fato de elas não usarem, então elas acabam adaptando o vós para o vocês, como a gente tem, eu até acho bem apropriado. Mas quando a gente está falando, isso é uma dica importante para quem estuda grego. Quando a gente está tratando da tradução do texto, quando a gente, desculpe aí, mexeu um pouco aqui a câmera.
Quando a gente está tratando aqui sobre o texto grego, a gente está falando de uma tradução que a gente começa com uma tradução, digamos assim, um pouco mais a grosso modo. A gente começa explicando o texto de uma forma mais demorada, assim, menos estilizada, mais crua, digamos assim. E depois a gente vai estilizando isso. Então, quando a gente está estudando o grego e a gente quer comparar uma tradução do português com o grego, no primeiro instante é melhor pegar uma tradução que utilize a segunda pessoa do plural em português, que é o nosso vós. Por quê? Porque o nosso vocês, se você lembra, o vocês, por exemplo, se eu utilizar vocês no plural para o verbo trabalhar, presente do indicativo, nós vamos usar o vocês trabalham. Mas se nós utilizarmos a segunda pessoa do plural no português, a gente vai utilizar o vós trabalhais. Ora, vós trabalhais é segunda pessoa do plural do português. E aqui é terceira pessoa do plural. É o mesmo para aqui segunda pessoa do plural e o vocês terceira pessoa do plural. Porque a conjugação do verbo é a mesma da terceira pessoa do plural, embora seja o vocês. É uma adaptação que o nosso português faz. O que isso tem a ver com o grego? É que o grego tem a segunda pessoa do plural e ele conjuga os verbos na segunda pessoa do plural. Então, para facilitar a nossa vida, em princípio, no estudo do grego, é bom a gente ter o texto traduzido com a segunda pessoa do plural, porque a gente acaba sendo mais exato. Foi segunda pessoa do plural lá no grego, a gente traduz para a segunda pessoa do plural em português. Então, se é vós trabalhais lá no grego, vai ser vós trabalhais aqui no português também, não vocês trabalham, que seria uma outra adaptação da terceira pessoa do plural, mas com o vocês. Você percebe? Depois de você trabalhar o vós trabalhais, desculpe a redundância, mas depois de você mexer no texto, lidar com o texto e nesse sentido chegar no vós trabalhais, aí então, depois de você entender essa tradução, você parte para o vocês trabalham. Eu quero que o que você perceba aqui é que, em princípio, nós começamos com uma tradução que é mais crua, mais bruta, no sentido de que é menos estilizada, e depois a gente vai dando uma adaptada ali para melhorar, para que a gente tenha um texto em português mais fluido também. Mas a gente começa com uma tradução mais dura ali, menos sofisticada, certo? Tudo isso para falar o quê? Para chegar aqui e dizer permaneça em mim significa permaneça em vós. Ah, professor, mas eu não gosto desse vós, eu queria usar permaneça em vocês. Ótimo, utilize o vocês, mas depois de você utilizar o vós. E sabe o que eu vejo também? Essa questão aqui que eu falei, vocês trabalham, vós trabalhais, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Muitas vezes eu vejo alunos que não sabem isso. Eles querem aprender o grego, mas eles não sabem conjugar o verbo comer no presente do indicativo. Como ele come, nós comamos, vós comeis, eles comem. E talvez eles até saibam, mas se eu perguntar, diga aí para mim a segunda pessoa do plural, aí às vezes o indivíduo dá uma travada. Então, não é que você precisa saber usar o vós para você aprender o grego e aprender a interpretar também, porque isso faz parte não só do grego, mas também do português também. Mas é importante a gente também utilizar a segunda pessoa do plural para nos forçar a conjugar os verbos corretamente, porque quando a gente estuda o grego o texto original, o que a gente tem são palavras ali, verbos que precisam ser devidamente conjugados, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, além dos modos também que a gente também vai ter. Beleza, então permaneça em vós. O que permaneça em vós? Aí a gente tem uma construção aqui, é uma construção interessante do grego, que eu queria chamar a atenção, que é esse rho ecúsate.
Se você prestar atenção, nós começamos aqui com um artigo. Rho é um artigo masculino no nominativo. Rho. E aí a gente tem o verbo ekúsate. Rho ekúsate. O que nós temos aí no rho ekúsate é aquilo que vós tendes ouvido. Eita, professor, mas só isso, só rho ekúsate vai ter a ideia do aquilo que vós tendes ouvido? Pois é, mas é exatamente isso. Deixe-me chamar a sua atenção aqui para o texto. Nesse texto aqui, 1 João 2:24. E eu vou abrir aqui o texto grego para você, na minha versão aqui. Esse rho ekúsate é vós tendes ouvido, certo? É a segunda pessoa, como você vê aqui, ele é a segunda pessoa do plural no aoristo indicativo ativo. Então, como é que a gente traduz isso? A gente traduz somente o ekúsate. Você deve lembrar aqui que o sigma alfa é a marca do aoristo, então aquilo permaneça em vós, e aí eu vou traduzir aqui o tendes ouvido, certo? Tendes, vós tendes ouvido, é a segunda pessoa do plural. Tá vendo como a gente precisa aprender a usar as declinações e as conjugações corretamente, porque aí, dessa forma a gente consegue entender o verbo de uma forma mais apropriada. Muito bem. Permaneça em vós. E aí a gente tem o rho. Só que esse rho, como ele não tem nenhuma outra palavra a qual ele complementa, e sendo ele um artigo, a gente espera que ele esteja ali ligado a um substantivo, por exemplo, mas no caso aqui não tem. Então, ele acaba trazendo essa ideia de aquilo que tendes ouvido. Eu poderia falar talvez um pouco aqui sobre essa questão gramatical, mas como a ideia aqui é a gente entender o texto, você lembra que se a gente tem um artigo que está ligado a um verbo e ele não está ligado a um outro substantivo, então provavelmente essa ideia de aquele que ou aquilo que está ali inserida, certo? Portanto, esse permaneça em vós aquilo que. Aquilo que tendes ouvido. E aí a gente tem aqui o ap arres. Esse ap aqui, ele é a forma abreviada da preposição apó. E o apó com o genitivo, ele traz normalmente a ideia de origem, do começo, do desde. Essa é geralmente a preposição que a gente vai acabar traduzindo em português o apó como desde. Então, aquilo que tem desouvido desde o. E aí a gente tem o arres, sobre o qual eu já falei. Arres, o princípio. Lembra que é a palavra que João também utiliza lá no Evangelho de João, no Evangelho dele, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e também a mesma palavra para 1 João 1:1. Aquele que era desde o princípio. Ou seja, essa é uma palavra importante, uma palavra que tem uma teologia importante, que traz junto com ela uma teologia ligada então ao nome princípio. Princípio lá no Evangelho ligado ao princípio de tudo, e aqui princípio ligado a Jesus no começo do seu ministério. Não só no começo, mas no começo daquilo que haveria de ser o cristianismo, como esses irmãos já estavam crendo. Então, aquele que permaneça em vós aquilo que tendes ouvido desde... Acabei colocando aqui. Desde o princípio, a reis.
Então, permaneça em vós aquilo que tendes ouvido desde o princípio. E aí, nós paramos aqui. Lembra que o foco aqui é agora mensagem, aquilo que eles ouviram. Não é somente aquilo que eles confessam, mas aquilo que eles ouviram, ou seja, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho e a mensagem do Senhor Jesus como aquele que era o Filho de Deus, o Messias esperado, aquele que era o próprio Deus. Essa mensagem foi aquilo que eles ouviram. E eles precisavam permanecer com isso até o fim. Permaneça em vós o que vocês ouviram. Que essa mensagem permaneça em vocês. Permaneça em vós, para a gente manter a segunda pessoa do plural. Mas aí a gente continua aqui com o ean. O nosso amigo ean, ele é a nossa condicional. Então, se nós temos o ean, nós temos então o se. Se, e aí nós temos novamente o en hymen. Você já sabe que o en é a nossa preposição grega, normalmente traduzimos como nosso em, e ele pede uma palavra no dativo para que tenha esse significado. Neste caso, é a palavra hymen, como a mesma aqui que a gente tem. Então, se em vós, e aí nós temos meine. Se em vós, meine. Essa palavra aqui, meine, ela, como você pode ver aqui, ela está no subjuntivo do grego aí, é um verbo aoristo, está no subjuntivo terceira pessoa do singular. Então esse meine aí, ele está no subjuntivo porque ele está ligado a uma condicional. E essa faz com que essa condicional tenha essa ideia. Se em vós, ou seja, permanecer. Se em vós permanecer. Se em vós permanecer o que especificamente? Se em vós permanecer. E aí nós temos aqui, ó. Ho aparres ecusate. Ora, ho aparres ecusate é a mesma expressão que a gente acabou de ouvir, só que de uma forma... só que mudando a ordem. Se você prestar atenção aqui, ó, ho ecusate aparres, ho aparres ecusate. É a mesma expressão, só muda a ordem das palavras. Mas como no grego, muito de uma forma geral e quase sempre a ordem das palavras não altera o significado do texto, então, se em vós permanecer o quê? Aquele que desde o princípio ouvistes. Aquele que desde o princípio ouvistes. É a mesma expressão. O que eu acho bem interessante é que o que a gente tem aqui, por exemplo, você pode perceber na atualizada, aquilo que ouvistes desde o princípio, e aqui quando ele vai traduzir o permanecer, o que desde o princípio ouvistes. Então ele muda a ordem aqui para ser fiel de uma certa forma àquilo que a gente percebe no texto original. Se ele mudou a ordem, então na atualizada aqui ele acaba mudando a ordem também. Portanto, se em vós permanecer aquilo que ecusate, que é o verbo no aoristo, então aquilo que tendes. Lembra que aqui a gente está conjugando a tradução a partir do... a gente poderia ter traduzido como vós ouvistes, mas a gente traduziu aqui como vós tendes ouvido. De todo modo, essa ideia do que eles ouviram desde o princípio fica claro que está no passado, especificamente porque ele fala lá do princípio. Então ele está falando de algo que aconteceu anteriormente a eles. Então, se em vós permanecer aquilo que tendes ouvido, ou aquilo que ouvistes. E aí ele prossegue aqui, se em vós permanecer aquilo que ouvistes desde o princípio, ou que desde o princípio. Vamos traduzir aqui na ordem também, então. Permanecer aquilo que
aquilo que desde o princípio apparaît, aquilo que desde o princípio ouvistes. Sem voz permanecer aquilo que desde o princípio ouvistes, ou que desde o princípio tendes ouvido. Vamos traduzir como tendes ouvido para ficar igual que a gente colocou em cima. Você percebe que essa diferença que às vezes a gente usa entre tendes ouvido ou ouvistes, no caso, é mais uma escolha estilística. A ideia do ouvistes está lá, acúsate, melhor dizendo. Mas aí a tradução depende para que, como o tradutor vai traduzir, para que esse som, essa expressão se torne mais natural àquele ouvinte e, obviamente, seguindo os padrões daquela tradução em termos de filosofia de tradução. Beleza? É isto. Na próxima aula a gente termina de traduzir e começa a análise do texto. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.